2019, uma família em Joinville comprou uma casa antiga. Preço bom demais. 3 quartos, quintal grande, centro da cidade. A imobiliária não mencionou o histórico e eles não perguntaram. Na primeira semana, tudo normal. Na segunda, a filha de 8 anos começou a fazer perguntas estranhas. Mãe, quem é a senhora que fica no meu quarto de noite? Que senhora, filha? A senhora de vestido branco. Ela fica sentada na cadeira, olhando para mim, toda noite. Não tinha cadeira no quarto da menina. Até que uma noite o pai foi checar e encontrou uma cadeira velha, de madeira, no canto do quarto, que não estava lá quando eles se mudaram. E sentada nela, por uma fração de segundo antes de sumir, uma mulher, de branco, olhando para a cama da filha. Eles descobriram depois, pelos vizinhos. A dona anterior da casa, viúva, havia se enforcado naquele quarto, na cadeira, que estava no depósito, trancada, no porão, mas de alguma forma, voltava, toda noite, com ela sentada, observando, esperando. Conto mistérios. O que vou contar é baseado em caso real que aconteceu aqui em Santa Catarina. Mudei alguns nomes por questão de privacidade, mas os fatos são reais. Meu nome é Marcelo. Sou corretor de imóveis há 15 anos. Trabalho em Joinville. Conheço o mercado. Conheço as histórias. E tem casas. Tem casas que você aprende a não vender. Mesmo quando o dono insiste. Mesmo quando a comissão é boa. Porque você sabe. Sabe que a família vai voltar. Em semanas. Pedindo para rescindir. Apavorados. Essa casa era uma delas. Rua das Palmeiras, 347, centro de Joinville. Passava de mão em mão. Família entrava, família saía. 6 meses, no máximo. Até que em março de 2019, veio uma família de fora, São Paulo. Transferência de trabalho. Não conheciam a cidade, não conheciam as histórias. Eu deveria ter avisado. Eu sei, foi antiético. Mas a pressão do proprietário era grande. E a comissão, vendi. E me arrependo até hoje. A família era composta por 4 pessoas. Pai, mãe, 2 filhos, menina de 8, menino de 5. Pessoas normais, simpáticas, animadas com a mudança, com a cidade nova, a casa nova. Fizeram a vistoria, gostaram. Preço estava ótimo, muito abaixo do mercado para aquela região. Por que tão barato? O pai perguntou. Proprietário mora fora, quer vender rápido. Tá a tempo no mercado. Não mencionei que estava a tempo porque ninguém ficava. Fecharam o negócio. Se mudaram em abril. Primeira semana, me ligaram. Satisfeitos. Elogiando a casa, o bairro. Segunda semana, a mãe me ligou. Voz diferente. Preocupada. Marcelo, você conhece o histórico completo da casa? Meu estômago apertou. Histórico como? Se aconteceu algo aqui, algum acidente, morte, essas coisas. Por que a pergunta? Minha filha tá tendo pesadelos. Diz que tem uma senhora no quarto dela, toda noite, sentada numa cadeira, olhando. Engoli seco. Criança tem imaginação fértil. Mudança de cidade, casa nova, é normal ter. Marcelo, apareceu uma cadeira no quarto dela, velha, de madeira, que não estava lá quando nos mudamos. Fui até a casa. No dia seguinte, precisava ver pessoalmente. A família me recebeu, tensos, cansados, olheiras. Ninguém tá dormindo direito, o pai disse. A filha estava na sala, desenhando. Quieta, olheiras profundas para uma criança. Pode me mostrar o quarto? Pedi. Subimos. Quarto normal. Cama, guarda-roupa, escrivaninha. E no canto, perto da janela, uma cadeira. Velha, madeira escura, estofado gasto, estilo antigo, anos 40 talvez. Essa cadeira não veio com vocês? Não, nunca vi essa cadeira na vida. Apareceu há 3 dias, de manhã estava aqui. Como apareceu? Alguém entrou na casa? Não, tudo trancado, alarme ligado, simplesmente apareceu. Olhei a cadeira de perto, velha mas conservada, sem poeira, como se fosse usada recentemente. Vocês checaram o porão? Depósito? Talvez alguém tenha deixado esquecido e...
Marcelo, a mãe me interrompeu. Tem mais. Ontem à noite, meu marido foi checar o quarto da Sofia, de madrugada, por causa dos gritos dela. E ele viu, por um segundo, antes de acender a luz, alguém sentado na cadeira, uma mulher, de branco, olhando para a cama da Sofia. Pode ter sido sombra, luz da rua. Não foi sombra. O pai explodiu. Eu vi, ela estava lá, sentada, real. E quando acendi a luz, sumiu. Simplesmente não estava mais lá. Liguei para o proprietário, dono da casa. Morava em Curitiba. Senhor Armando, preciso saber. O histórico completo da casa. Algo aconteceu lá? Silêncio do outro lado. Você vendeu? Ele perguntou. Vendi. Família já tá morando. E tá tendo problemas. Que tipo de problemas? Contei. A cadeira, a aparição, os pesadelos da criança. Ele suspirou. Pesado. Eu deveria ter mandado demolir aquela casa, mas não tive coragem. Minha mãe morou lá há 50 anos. Sua mãe? Ela se enforcou, no quarto da frente, segundo andar, há 5 anos. Depressão profunda depois que meu pai morreu. Encontrei ela, pendurada, numa viga. Fechei os olhos. E a cadeira? Era a cadeira favorita dela, onde ela passava horas sentada, olhando a rua. Depois que ela morreu, tranquei a cadeira no porão, junto com outras coisas dela. Não conseguia doar, não conseguia jogar fora. A família diz que a cadeira apareceu no quarto, sozinha. Não é a primeira vez. Toda a família que morou lá relatou a mesma coisa. A cadeira aparece, sempre no mesmo quarto. E sempre tem alguém sentado nela, de noite, olhando. Voltei na casa, conversei com a família, contei a verdade, tudo. Eles ficaram horrorizados, traídos, com razão. Vamos sair, hoje, agora, o pai disse. Eu entendo, vou intermediar a rescisão. Vocês não vão ter prejuízo, eu garanto. Eles começaram a fazer malas, rápido, desesperados. Eu fiquei na sala, esperando, ajudando a carregar caixas para o carro. Foi quando a Sofia, a menina, desceu, sozinha. Me olhou. Ela não é má, Sofia disse. Quem? A senhora. Ela só tá triste. E sozinha. Ela não quer machucar. Ela só quer companhia. Como você sabe? Ela me disse, de noite, quando senta na cadeira. Ela fala comigo, bem baixinho. Diz que sente falta do filho dela, que era para ele ter visitado, que ela esperou, mas ele nunca veio. Lágrimas desceram no meu rosto, porque era verdade. O Armando, dono da casa, filho dela, parou de visitar nos últimos anos. Trabalho, família, desculpas. E ela morreu esperando, sozinha, abandonada. Ela pediu para você dar um recado. Perguntei para Sofia. Pediu. Disse que quando o filho dela vier, para dizer que ela perdoa. E que pode ir embora agora, que já esperou tempo suficiente. A família saiu naquele dia. Não passaram mais uma noite lá. Liguei pro Armando. Contei o que a Sofia disse. Ele desabou. Chorou ao telefone. Disse que nunca se perdoou. Que evitava a casa por culpa. Vou lá. Amanhã. Vou fazer o que deveria ter feito há anos. No dia seguinte ele foi. Passou o dia na casa. Sozinho. Conversando. Pedindo perdão. Chorando. Limpou a cadeira. Levou ela embora. Junto com outras coisas da mãe. E desde então, a casa ficou tranquila. Aluguei ela de novo, 6 meses depois. Família nova. Até hoje moram lá, sem problemas, sem aparições. A cadeira não voltou, a senhora não voltou. Ela tinha ido embora. Finalmente, depois de ouvir o que precisava, perdão e despedida, aprendi algo nesse caso. Nem todo assombro é maldade, nem todo espírito é vingativo. Às vezes é só tristeza, solidão, mágoa não resolvida, coisas que prendem, que impedem de seguir em frente. E às vezes, tudo que precisam é serem vistas, ouvidas, lembradas, para finalmente descansarem. Mas tem um detalhe que me assombra até hoje. Uma semana depois de tudo resolvido, recebi carta, sem remetente. Dentro tinha foto velha. Anos 50, de uma mulher.
sentada numa cadeira. A mesma cadeira. E atrás da foto escrito à mão: obrigada por ajudar ele a me encontrar. Agora posso descansar. Era a letra da mãe do Armando. Mas a carta foi postada uma semana antes. Antes dele ir lá. Antes da conversa. Antes de tudo. Como se ela já soubesse que ele ia. Como se ela tivesse esperado. Exatamente por aquilo. Por anos. Se você herdou algo de alguém que morreu e nunca se despediu direito, nunca resolveu as mágoas, talvez não seja tarde, porque às vezes eles ainda estão lá, esperando, sentados, observando, não por vingança, mas por esperança, de serem lembrados, de serem perdoados, de finalmente irem embora em paz. Em 2017, um casal de Petrópolis comprou um sítio antigo. Lugar lindo, isolado, montanhas, mata atlântica ao redor. Perfeito para fugir da cidade, para ter paz. A única coisa estranha era o poço, um poço de pedra, antigo, no meio do terreno, lacrado com tampa de concreto pesada, cadeado enferrujado. O antigo dono avisou: não abre esse poço, nunca, por favor. Por quê? Só não abre. É para segurança de vocês. Eles riram, acharam superstição, coisa de gente do interior. E 3 meses depois, curiosidade venceu. Quebraram o cadeado, removeram a tampa e olharam lá dentro. Escuridão profunda, mas dava para ouvir. Água, lá embaixo, corrente, movimento. E então, outra coisa. Voz, eco distorcido, vindo das profundezas. Não eram palavras, eram súplicas, lamentos, múltiplas vozes, sobrepostas, como se houvesse pessoas lá embaixo, presas, afogando, chamando por ajuda. Fecharam o poço rapidamente, recolocaram a tampa, mas era tarde, porque naquela noite, bateram na porta da casa. 3 da manhã, batidas molhadas, respingando água a cada impacto, e uma voz do outro lado, encharcada, sufocada. Vocês abriram. Agora temos que entrar. É a regra. Conto mistérios. Esse caso aconteceu com conhecidos meus. Um casal de amigos. Marcos e Juliana. Pessoas racionais. Céticos. Igual eu era. Até passarem por isso. Meu nome é Fernando. Tenho 38 anos. Sou engenheiro civil. Moro no Rio de Janeiro. Conheci o Marcos na faculdade. Amigos há 15 anos. Sempre fomos próximos. Quando ele me contou o que aconteceu no sítio, eu não acreditei. Achei exagero. Psicose coletiva, estresse. Até ele me mostrar as provas, as gravações, as fotos, as marcas. E até eu ir lá, ver com meus próprios olhos o poço e entender por que o antigo dono implorou para nunca abrirem. Marcos e Juliana compraram o sítio em abril de 2017, região serrana de Petrópolis. 20 mil metros quadrados. Casa antiga, mas charmosa. Anos 40. Eles queriam refúgio. Lugar para ir nos fins de semana. Descansar. Fugir do caos da cidade. O sítio era perfeito. Preço bom. Escritura limpa. Vistoria ok. O único ponto estranho foi na conversa com o vendedor. Senhor idoso. Uns 70 anos. Ele fez questão de mostrar pessoalmente o terreno. E quando chegaram no poço, esse poço, vocês não podem abrir, nunca, está claro. Por que não? Marcos perguntou. Porque o que tem lá embaixo não deve ser perturbado. Tem o quê? Água contaminada? Não é a água, é o que vive nela. Marcos e Juliana se entreolharam. Acharam folclore, história para valorizar o mistério do lugar. Olha, eu entendo que isso possa soar estranho, mas estou falando sério. Minha família é dona desse terreno há 3 gerações. E sempre houve uma regra: nunca abrir o poço. Meu avô lacrou nos anos 50 por um motivo. Que motivo? O vendedor hesitou. Depois, porque quem abre, acorda algo. E uma vez acordado, precisa ser alimentado. Ou vem buscar. Alimentado com o quê? Vocês vão achar que sou louco, mas vidas, almas, algo assim. Meu avô, ele viu. E por isso lacrou.
E todos nós respeitamos desde então. Marcos agradeceu educadamente, mas não levou a sério. Fecharam negócio. Escritura assinada. Sítio deles. Primeiros meses foram tranquilos. Finais de semana relaxantes. Caminhadas. Churrascos. Paz. O poço ficava lá, no meio do terreno. Lacrado. Ignorado. Até julho, quando decidiram fazer reforma. Paisagismo. Reorganizar o terreno. Aquele poço ali no meio atrapalha. Vamos pelo menos abrir. Ver se dá para usar. Ou entulhar. Juliana sugeriu. O velho falou para não abrir. Amor, aquilo foi papo de vendedor. Folclore. Não tem nada demais. Marcos concordou. Pegou ferramentas. Foi até o poço. Cadeado velho, enferrujado, algumas marteladas. Quebrou. Removeu a tampa pesada. Concreto. Uns 50 quilos. E olharam lá dentro. Escuro. Profundo. Pedras úmidas nas laterais. Musgosas. Jogaram pedra. Contaram. 4 segundos até ouvir o impacto na água. Uns 20 metros de profundidade. Fundo demais, perigoso. Melhor lacrar de novo, Marcos disse. Mas Juliana tinha visto algo. Desceu uma lanterna, amarrada em corda, iluminando as paredes, as pedras, a água lá embaixo. E então ambos ouviram. Som vindo de dentro. Eco. Distorcido. Não era água. Não era vento. Era voz. Fraca, mais presente. Como sussurro amplificado pelo eco do poço. Ajuda, por favor. Tira a gente daqui. Juliana soltou a corda. A lanterna caiu. Desapareceu na escuridão. Você ouviu? Ela sussurrou. Ouvi. Que porra foi aquela? Fecharam o poço. Rápido. Recolocaram a tampa. Mas o cadeado tinha quebrado. Não tinha como trancar de novo. Amanhã a gente compra cadeado novo. Vamos deixar assim hoje. Péssima decisão. Naquela noite, eles dormiram no sítio, como sempre faziam. Por volta das 3 da manhã, Juliana acordou. Com barulho, batida, na porta da casa, ritmada, forte, toque, toque, toque. 3 batidas, pausa. 3 batidas de novo. Cutucou Marcos. Ele acordou. Tem alguém batendo. Que horas são? 3 e pouco. Marcos levantou. Foi até a janela. Olhou para fora. Escuridão total. Sem lua. Sem luz. As batidas continuavam. Mas agora ele percebeu algo. Som de água. Pingando. A cada batida. Como se quem batesse estivesse encharcado. Quem é? Gritou da janela. As batidas pararam. Silêncio. Até que uma voz respondeu. Do outro lado da porta. Rouca. Molhada. Como se falasse com boca cheia de água. Vocês abriram o poço. Marcos e Juliana se entreolharam, aterrorizados. A voz continuou. Agora, temos que entrar. É a regra. Vocês acordaram. Vocês abriram. Agora tem que nos deixar entrar. Vá embora. Vamos chamar a polícia. Risada. Molhada. Sufocada. Múltipla. Como se várias pessoas rissem ao mesmo tempo. Polícia. Não pode ajudar. Não com o que somos. Abram. Deixem entrar. Ou vamos esperar. Podemos esperar. Muito tempo. Embaixo da terra. Embaixo da água. Esperando. Sempre esperando. As batidas recomeçaram. Mais fortes. Mais insistentes. Marcos pegou o celular. Ligou para a polícia. Tem invasores na propriedade. Preciso de ajuda. Urgente. Levou 15 minutos. Parecia horas. Durante esse tempo, as batidas continuaram. E as vozes, sempre múltiplas, sobrepostas. Quando a polícia chegou, não tinha ninguém. Porta intacta, sem sinais de tentativa de invasão. Mas tinha algo. Poças de água. Na varanda, em frente à porta. E pegadas, molhadas, descalças, saindo da direção do poço, chegando até a porta. E voltando, pro poço. Polícia checou o terreno, com lanternas, cachorros, nada, ninguém. Pode ter sido trote, alguém querendo assustar. Casa isolada, fácil de pregar peça. Mas os policiais viram as pegadas e ficaram incomodados. Vocês têm poço no terreno? Tem.
Mas tá lacrado. Lacrado? Vamos dar uma olhada. Foram até o poço. A tampa estava deslocada, não aberta, mas empurrada de lado, alguns centímetros, como se algo tivesse tentado sair por baixo. Vocês mexeram aqui? A gente abriu de dia, olhou dentro, fechou de novo. Não deviam ter aberto. Um dos policiais disse, voz grave, séria. Meu avô era da região. Conhecia esse sítio. Ele contava histórias sobre esse poço. Que histórias? Nos anos 30, 40. Esse sítio era usado para coisas ruins. Trabalho forçado, tortura. Muita gente morreu aqui. E os corpos dizem que foram jogados nesse poço. Dezenas deles, nunca recuperados. E as histórias? Que eles nunca descansaram, que ficaram presos lá embaixo, na água, na lama, e que quando alguém abre o poço, eles tentam sair, tentam voltar. Silêncio pesado. O que a gente faz? Fecha, lacra, direito, e nunca mais mexe. Fizeram isso. Soldaram uma tampa de metal, grossa, por cima da de concreto. Parafusaram, cimentaram. Impossível abrir sem equipamento pesado. Marcos e Juliana ficaram 3 noites num hotel, até terem coragem de voltar. Quando voltaram, aparentemente tudo estava normal. Poço lacrado, sem barulhos, sem visitas noturnas. Até a semana seguinte, Juliana acordou no meio da noite, com sede, foi até a cozinha, pegou água na torneira, bebeu e sentiu gosto estranho, terroso, metálico. Cuspiu, ligou a luz. A água que saía da torneira estava escura, marrom, com partículas, e tinha cheiro de terra, de podridão, de água parada. Chamou Marcos. Checaram todas as torneiras. Todas com a mesma água, suja, contaminada. Deve ser problema na caixa d'água. Vou checar de manhã. Mas de manhã descobriram algo pior. A água do sítio vinha do lençol freático, sistema próprio. Bomba puxando água do subsolo, do mesmo aquífero que alimentava o poço. A água que estavam usando vinha de lá, de onde os corpos foram jogados, onde as vozes chamavam. Venderam o sítio imediatamente. Prejuízo enorme. Não ligaram. O comprador, um investidor, de fora, que queria demolir e construir condomínio. Avisaram ele, contaram tudo. Ele riu. Superstição. 6 meses depois, a obra parou. O investidor desistiu. Colocou à venda de novo. Quando perguntaram por quê, ele não quis falar. Só disse, aquele lugar tem algo errado, muito errado. Perdi 3 funcionários. Sumiram durante a obra, nunca foram encontrados. E todas as noites, a gente ouvia, vindo do subsolo, vozes, chamando, sempre chamando. Marcos e Juliana hoje moram num apartamento. Cidade. 10º andar. Sem poços, sem terrenos antigos, mas tem algo que os assombra. Toda vez que abrem uma torneira, hesitam, olham a água, cheiram, antes de beber, porque aquele gosto, aquele cheiro, nunca saiu completamente, como se tivessem levado algo de lá, dentro deles. E às vezes, tarde da noite, quando está muito silencioso, eles ouvem som de água corrente, vindo de algum lugar do apartamento, mas não tem vazamento, não tem torneira aberta. É só o som, e junto com ele, bem baixinho, vozes, sussurrando, chamando, como se o que estava no poço tivesse seguido pela água e agora estivesse em todo lugar, em cada cano, cada torneira, cada gota, esperando, chamando, querendo que abram. De novo, se você comprar propriedade antiga e tiver algo lacrado, trancado, cimentado, não abra, porque tem coisas que foram fechadas por um motivo, não por superstição, mas por necessidade. E quando você abre, não é só curiosidade que sai, é algo que estava esperando há décadas, por alguém curioso o suficiente, tolo o suficiente para deixar sair. Em 2018, uma estudante de medicina em São Paulo começou a estudar no necrotério. Parte do curso, anatomia, dissecação, conhecimento necessário. Ela era dedicada, ficava além do horário, estudando sozinha, com os cadáveres.
Sempre teve estômago forte. Não tinha medo de morte, de corpo, de nada. Até começar a perceber algo estranho. Um dos cadáveres sempre chamava sua atenção. Homem, meia-idade, morto em acidente de carro, aguardando liberação familiar. Ela não sabia porquê, mas sempre voltava para aquela mesa, aquele corpo, como se fosse atraída, puxada. E então, numa noite estudando sozinha, ela estava anotando observações, de costas para o corpo, e ouviu respiração. Atrás dela, lenta, profunda, molhada, virou, devagar, coração disparado. O corpo estava diferente. A posição tinha mudado, a cabeça virada em sua direção, e os olhos estavam abertos, olhando diretamente para ela. Conto mistérios. Esse relato foi me contado por uma ex-colega de faculdade, a Amanda, estudante de medicina, USP, turma de 2018. Ela passou por isso no segundo ano do curso, durante as aulas práticas de anatomia. O que aconteceu mudou ela, completamente. Ela trancou o curso, foi fazer terapia, nunca mais voltou. E até hoje, não consegue entrar em hospital, nem como visitante. Meu nome é Carla, tenho 29 anos, também sou da área da saúde, enfermeira, trabalho em São Paulo. Conheci a Amanda na faculdade, éramos próximas, estudávamos juntas. Quando ela trancou, ninguém entendeu. Ela era a melhor da turma, dedicada, apaixonada pela medicina, até o dia que me contou o que realmente aconteceu no necrotério com aquele corpo e por que ela nunca mais conseguiu ver um cadáver da mesma forma. Amanda começou as aulas práticas de anatomia em abril de 2018, laboratório de anatomia da USP, prédio antigo, porão, 3 salas, mesas de aço, iluminação fria e os corpos. Dezenas deles, preservados, doações não reclamados, usados para estudo. A maioria dos alunos ficava desconfortável no início, normal, mas se acostumavam. Amanda não teve problema. Desde a primeira aula, ela estava tranquila, focada, sem nojo, sem medo. É só corpo, ela dizia. Recipiente vazio. A pessoa já foi, só sobrou a estrutura. Visão clínica, racional, necessária na medicina. As aulas eram em grupo, 4 alunos por cadáver, revezando entre mesas, estudando diferentes estruturas. Mas Amanda começou a ficar além do horário, sozinha, pedindo autorização para o professor, querendo estudar mais, se aprofundar. O professor permitiu. Ela era responsável, madura. Pode ficar até às 9, depois o segurança fecha tudo, mas avisa quando sair e não esquece de apagar as luzes. Ela adorava aquele tempo sozinha, silêncio, concentração, só ela e o conhecimento, até o corpo da mesa 7 chegar. O corpo chegou numa terça. Homem, 43 anos, acidente de carro fatal, traumatismo craniano. Sem família, sem ninguém para reclamar. Após o período legal, foi doado para o estudo. Desde que ele chegou, Amanda se sentiu atraída. Não conseguia explicar, mas sempre voltava para aquela mesa, aquele corpo. Tem algo nele, ela me disse depois. Algo diferente, presença, peso, como se ele ainda estivesse lá, dentro. Ela tentou ignorar, focar nos outros corpos, mas sempre voltava. E quanto mais tempo passava perto dele, mais estranha se sentia. Tonturas leves, calafrios. Sensação de ser observada. É impressão, cansaço, muitas horas estudando. Ela se convencia, até a noite de quinta-feira. Amanda estava sozinha. Como sempre, 8h30 da noite. Laboratório vazio, silencioso. Ela estava na mesa 7, com aquele corpo, estudando estrutura torácica, fazendo anotações, de costas para ele, escrevendo no caderno, e ouviu barulho atrás dela, na mesa, tipo movimento, pano deslizando, como se algo tivesse se mexido. Parou de escrever, ficou imóvel, escutando. Silêncio. Tá cansada. É só impressão. Voltou a escrever e ouviu de novo. Mais claro agora. Som de respiração, lenta, profunda, molhada, como pulmão encharcado.
Impossível. Corpos não respiram. Não tem ar. Não tem vida. Mas o som estava lá. Real. Físico. Virou. Devagar. Mão tremendo. E viu. O corpo estava diferente. A posição tinha mudado. Braços que estavam retos ao lado do corpo agora estavam levemente dobrados. Mãos na altura do peito. E a cabeça. A cabeça estava virada. Em sua direção. E os olhos. Os olhos estavam abertos. Não totalmente. Só uma fresta. Mas abertos. E pareciam focar nela. Amanda ficou congelada. Incapaz de se mexer. É relaxamento post-mortem. Gases. Músculos se ajustando. Mas no fundo ela sabia. Aquilo não era normal. Aproximou. Tremendo. Coração batendo forte. Chegou perto do corpo. Do rosto. Os olhos estavam meio abertos. Vítreos. Opacos. Como esperado em cadáver. Mas havia movimento. Sutil. Muito sutil. Como se algo atrás dos olhos piscasse. Reagisse. Ela esticou a mão. Ia fechar as pálpebras. Procedimento normal. E quando seus dedos tocaram o rosto, a mão do corpo se mexeu. Rápido. Pegou o pulso dela. Firme. Gelado. Força impossível para corpo morto. Amanda gritou. Tentou puxar, mas a mão apertava. Forte. Mais forte. E então a boca se abriu. Lentamente. Mandíbula descendo com som de cartilagem. E uma voz saiu. Rouca. Seca. Como se não fosse usada há dias. Por que você fica olhando pra mim? Amanda puxou com toda a força. A mão soltou. Ela caiu para trás. Bateu na mesa atrás. O corpo voltou à posição original. Imóvel, olhos fechados, mãos ao lado, como se nada tivesse acontecido. Mas ela tinha sentido. O aperto, a voz, real. Impossível, mas real. Saiu correndo. Nem desligou as luzes. Nem pegou suas coisas. Só correu. Até a saída. Até a rua. Até sentir ar fresco. Luz. Vida. No dia seguinte voltou. Luz do dia. Com outros alunos. Com professor. Tentou racionalizar. Convencer-se que tinha sido alucinação. Cansaço. Estresse. Mas quando entrou no laboratório, sentiu de novo aquele peso, aquela presença, vindo da mesa 7. Durante a aula, evitou aquela mesa. Ficou o mais longe possível. Mas no meio da explicação do professor, ouviu alguém chamando. Voz baixa. Só ela ouvia. Vindo da mesa 7. Amanda, Amanda, olha pra mim, olha. Tentou ignorar, focar na aula. Mas a voz continuava. Mais alta, mais insistente. Amanda, olha, olha pra mim. Ela olhou, sem querer, instintivamente, e viu, por uma fração de segundo, o corpo da mesa 7, com a cabeça virada, olhando diretamente para ela, enquanto todos os outros estavam de costas, focados no professor. Só ela viu, a cabeça, virada, os olhos, abertos, fixos nela, e então voltou à posição normal, antes de alguém mais ver. Amanda desmaiou, ali mesmo, no laboratório. Quando acordou, estava na enfermaria. Professor preocupado, colegas ao redor. Você tá bem? Pressão baixa? Comeu direito? Ela não contou, não podia contar. Iam achar que estava louca, mas pediu, implorou, pro professor remover aquele corpo. Mesa 7. Por quê? Tem algo errado com ele? Tem. Eu não sei o que, mas tem algo muito errado. Professor checou. Relatórios, documentação, procedência, e descobriu algo. Algo que não estava nos registros iniciais. O homem tinha histórico psiquiátrico, grave, esquizofrenia, delírios, internações. E nos últimos meses de vida, ele dizia algo, repetidamente. Eu não vou morrer de verdade. Eu vou ficar. Vou ficar no corpo. Vou ver quem me corta, quem me estuda. Vou ver tudo e vou lembrar. Removeram o corpo. Cremaram. Imediatamente. Fora do protocolo normal. O professor não deu detalhes. Só disse precauções sanitárias. Mas Amanda soube. Ele também tinha sentido. Algo errado. Algo que não devia estar ali. Ela tentou continuar. Voltar às aulas. Superar. Mas não conseguia.
Toda vez que entrava no laboratório, sentia aquela presença, aquele olhar, como se ele ainda estivesse lá, observando, esperando. Trancou o curso 2 meses depois. Nunca mais voltou. Até hoje, 7 anos depois, ela tem pesadelos. Sempre o mesmo. Ela no laboratório, sozinha. Silêncio. E então todas as mesas, todos os corpos, simultaneamente. Sentam, viram a cabeça, abrem os olhos e olham direto para ela e falam, em coro, voz única formada por dezenas. Nós também estamos aqui, vendo, sentindo, esperando. Você acha que somos só carne, mas tem algo que fica, sempre fica. Um pedaço, preso, observando. E quando você nos toca, nos corta, nos estuda, nós sabemos, nós sentimos e nós lembramos. Amanda hoje trabalha com programação, longe da medicina, longe de hospitais, longe de corpos. Mas tem algo que ela me disse, algo que me assombra. Sabe o que é pior, Carla? Não é ter visto aquilo, não é ter ouvido, é a dúvida que nunca sai. Toda vez que vejo notícia de doação de órgãos, de corpos para a ciência, eu penso, será que eles vão completamente? Ou será que fica algo, um fiapo de consciência, preso, observando, sentindo tudo, mas sem conseguir gritar, sem conseguir avisar, só lá, eternamente, sendo cortado, estudado, usado, enquanto uma parte ainda sente, ainda sabe, ainda sofre. Ela fez uma pausa, lágrimas nos olhos. E se for verdade, se uma parte nossa fica presa no corpo, mesmo depois de mortos, que horror seria, que inferno, consciente mas preso, vivo mas morto, sentindo mas sem voz, por dias, semanas, meses, até o corpo finalmente se decompor completamente. E só então, finalmente, liberar. Não soube o que responder, porque a dúvida, a maldita dúvida, também ficou em mim. E toda vez que vejo o corpo, no hospital, no necrotério, olho e me pergunto, tem alguém aí ainda, preso, observando, esperando que eu perceba, que alguém perceba, antes de ser tarde demais. Se você trabalha com corpos, com doações, com anatomia, com necropsia, preste atenção nos pequenos sinais, nas mudanças sutis, nas sensações, porque talvez, só talvez, nem tudo que parece morto está completamente morto. Talvez fique algo, um resto, um fragmento, preso, consciente, observando, incapaz de gritar, incapaz de se mexer, incapaz de avisar, mas lá, sentindo tudo, esperando, sempre esperando, pela liberação final, que às vezes demora muito, tempo demais. Em 2020, durante a pandemia, uma família em Curitiba perdeu a avó, Dona Marta, 78 anos, Covid-19, internação rápida, morte rápida, protocolo da época, velório fechado, caixão lacrado, cremação imediata. A família nem pode se despedir direito, ver o corpo, ter certeza. Só assinaram papéis, receberam urna com cinzas e tentaram seguir em frente. Mas 2 semanas depois do funeral, começaram as ligações. Primeiro foi a neta, celular tocando, 3h da manhã, número desconhecido. Ela atendeu, sonolenta, irritada, e ouviu a voz da avó, clara, inconfundível. Aquele sotaque característico, aquele jeito de falar. Minha filha, me ajuda, eu não tô morta. Eles me enterraram viva. Eu tô presa, tá escuro, não consigo respirar. Por favor. Depois a mãe recebeu. Mesmo número, mesma voz, mesma mensagem. Depois o filho, depois a irmã. Todos receberam, a avó, ligando, pedindo ajuda, dizendo que estava viva, que tinha sido enterrada por engano. Mas como? Ela tinha sido cremada. As cinzas estavam com a família. Então como ela podia estar ligando e dizendo que estava enterrada? Viva. Conto mistérios. Esse caso aconteceu com a família da minha namorada. A avó dela, Dona Marta, faleceu em julho de 2020.
auge da pandemia. Eu conheci a história pelos relatos da família, pelas gravações que eles fizeram e pelo que descobrimos depois, investigando, procurando respostas, respostas que ninguém queria encontrar. Meu nome é Bruno, tenho 34 anos, sou jornalista investigativo. Moro em Curitiba. Quando minha namorada, a Letícia, me contou o que estava acontecendo, achei trote, golpe. Alguém se aproveitando do luto da família. Até ouvir as gravações, ver os registros, investigar os fatos e descobrir que, às vezes, os erros médicos vão além do que podemos imaginar. E suas consequências são piores do que a morte. Dona Marta era uma senhora saudável, ativa, 78 anos, mas disposta, sem comorbidades graves. Quando pegou Covid em julho de 2020, a família ficou preocupada. Mas tinha esperança. Ela foi internada, hospital particular. Bom atendimento, UTI. Mas piorou rápido, muito rápido. Em 3 dias estava entubada. Em 5 dias, os médicos chamaram a família. Ela não vai resistir. O quadro é irreversível. Precisamos nos preparar. No 6º dia, declararam óbito, 23h47, 15 de julho de 2020. A família nem pode ver. Protocolo Covid, alto risco de contágio, caixão lacrado, velório simbólico. Cremação no dia seguinte. Tudo muito rápido, muito frio, muito impessoal. Mas era assim. Milhares de famílias passavam pelo mesmo. Época difícil. Receberam a urna com as cinzas, fizeram cerimônia pequena, enterraram a urna no jazigo da família e tentaram processar o luto do jeito que dava, distantes, mascarados, limitados, até 2 semanas depois, quando as ligações começaram. Primeira ligação foi para Letícia, neta mais velha, muito próxima da avó. Madrugada de 30 de julho, 13h15. Celular tocando. Número desconhecido. Letícia atendeu meio dormindo. Alô? Estática, chiado, respiração pesada. Depois, Letícia, minha filha, sou eu, avó. Letícia acordou completamente. Coração disparado. Quem é? Isso não tem graça. Não é brincadeira. Sou eu, Dona Marta, sua avó. Por favor, acredita. Eu tô viva. Eles me enterraram viva. Eu acordei no escuro. Não consigo sair. Tá muito escuro. Muito apertado. Não consigo respirar direito. A voz era idêntica. Tom, sotaque, jeito de falar, tudo. Vovó morreu, foi cremada. Quem quer que você seja, isso é doentio. Não, eu não morri. Eu tava dormindo, ou sei lá. Mas eu acordei. E tô presa, num lugar escuro, apertado, frio, parece caixão. Letícia, por favor, me tira daqui. Eu tô com medo. Tô com tanto medo. Letícia desligou, tremendo, chorando. Pensou em bloquear, mas algo a impediu. Aquela voz era tão real, tão parecida. Na noite seguinte, a mãe dela recebeu. Mesma hora, 3h15, mesmo número, mesma voz, mesma mensagem. Depois o tio, depois a tia, depois o irmão mais novo, todos os membros da família, recebendo ligações da avó Marta, pedindo ajuda. A família se reuniu, desesperados, confusos, assustados. É trote. Alguém hackeou o áudio da vovó, tá usando para nos torturar. Mas como conseguiram o número de todos? E a voz é perfeita, exata. E sempre à mesma hora, 3h15. Por quê? Decidiram gravar as próximas ligações. Tentar rastrear. Entender. Naquela noite, Letícia atendeu de novo, gravando. A voz estava mais fraca, mais desesperada. Letícia, por favor, tô ficando sem ar já faz dias. Não aguento mais. Por que vocês não vêm me buscar? Eu sei que vocês acham que eu morri, mas eu não morri. Eu tô aqui, presa, esperando. Por favor, vovó, se é você mesmo, me diz algo. Algo que só você saberia. Pausa. Respiração pesada. Depois, quando você tinha 7 anos, você quebrou o vaso da sala, aquele azul que eu adorava,
e colocou a culpa no seu irmão. Mas eu vi, pela janela. Eu sempre soube que foi você, mas nunca contei, porque você ficou com tanto medo de eu ficar brava. Letícia largou o celular. Aquilo era verdade, ninguém sabia. Ninguém além dela e da avó. Como você sabe disso? Porque eu sou sua avó e eu tô presa, me ajuda. Por favor, não aguento mais. Tá tão escuro, tão apertado. Eu só quero sair, só quero ver luz de novo. Por favor. Ligação caiu. Letícia me ligou, naquela mesma noite, chorando, desesperada. Contou tudo. Comecei a investigar, como jornalista, como cético, procurando explicação racional. Primeiro, rastreio do número. Impossível. Número fantasma. Não registrado. Não rastreável. Segundo, análise de voz. Peguei gravações antigas da Dona Marta. Comparei com as ligações. Técnico de áudio analisou. Ficou perturbado. É a mesma voz. Não é deepfake. Não é imitação. É a mesma pessoa. Mesma corda vocal. Mesmo padrão. Impossível de replicar artificialmente com essa perfeição. Terceiro, histórico médico. Pedi relatórios do hospital, atestado de óbito, documentação e descobri algo. Algo que o hospital tinha escondido. Houve erro na declaração de óbito. Dona Marta tinha sido declarada morta às 23h47. Mas o último registro de sinais vitais era 23h52. 5 minutos depois da declaração de morte. Batimento detectado. Fraco, mas presente. E havia anotação, apagada depois, mas ainda visível no sistema. Paciente apresentou reflexo. Possível erro de diagnóstico. Solicitar reavaliação. Mas a reavaliação nunca aconteceu. Protocolo Covid. Excesso de mortes. Equipe sobrecarregada. O corpo foi direto pro velório. Caixão lacrado. Cremação. Sem autópsia. Sem verificação adicional. E se ela não estivesse morta? Se fosse coma profundo? Estado vegetativo? Algo que imitasse morte? E se a tivessem cremado? Viva? Confrontei o hospital. Com os documentos. Com as evidências. Negaram. Inicialmente. Depois admitiram possível inconsistência nos registros. Mas nunca assumiram erro fatal. Nunca confirmaram que ela podia estar viva. Registros podem ter sido feitos fora de ordem. Erro de digitação. Nada que indique que a paciente estava viva no momento da cremação. Mas a família sabia. Eu sabia. As ligações provavam. Exceto que elas pararam. Depois que confrontamos o hospital. Depois que ameaçamos processo. Depois que a história vazou para a imprensa. As ligações simplesmente cessaram. A última foi em 15 de agosto. Exatamente um mês após a morte declarada. Letícia atendeu, gravou. A voz estava diferente, fraca, distante, resignada. Letícia, minha filha, acho que acabou. Não sinto mais nada, não vejo mais nada. Acho que agora sim, eu vou, de verdade. Me desculpa por ter assustado vocês. Eu só queria que soubessem que eu tentei voltar, tentei avisar, mas agora tá tudo escuro, tudo frio, tudo quieto. Te amo, se cuida, tchau. Ligação caiu. Nunca mais voltou. Família processou o hospital. Ainda está em andamento. 3 anos depois. Hospital nega tudo. Diz que as ligações eram fraude. Trote cruel. Explorando o luto. Mas a análise de voz não mente. Os registros médicos não mentem. Algo aconteceu. Algo errado. Algo terrível. E Dona Marta, seja lá o que aconteceu com ela, tentou avisar. Do único jeito que podia. Letícia nunca mais foi a mesma. Culpa. Arrependimento. E se era real? E se ela estava viva? E eu não acreditei. Tem noites que o celular dela toca. 3h15. Número desconhecido. Ela não atende mais. Tem medo. Medo de ouvir de novo. Medo de não ouvir. Porque não saber, às vezes, é pior que saber. E fica a pergunta:
A maldita pergunta que não sai da cabeça: quantos mais? Quantos mais foram cremados vivos? Durante a pandemia, no caos, na correria, nos protocolos acelerados, quantas famílias receberam ligações e ignoraram, achando que era trote? Quantas vozes tentaram avisar e foram silenciadas? Quantos ainda estão tentando, ligando, chamando, implorando, para alguém acreditar, antes de ser tarde demais? Se você receber ligação de alguém que já morreu, não desligue imediatamente. Não assuma que é trote. Não ignore, porque talvez, só talvez, seja real. Talvez seja alguém tentando avisar que algo deu errado, muito errado, e que eles precisam, desesperadamente, que alguém acredite, antes da voz, finalmente, se apagar, para sempre. A pandemia acelerou processos, cortou protocolos, forçou decisões rápidas, e talvez, em algum lugar, alguém tenha pagado o preço, o pior preço possível. Acordar e perceber, tarde demais, que você não estava morto. Ainda. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.